Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos no nosso quarto vídeo, nossa série de Romanos, capítulo 2, parte 2, os judeus e a lei. E se você estiver gostando até aqui, ó, curtida, comente aí o que você está achando da nossa série. E séries futuras, qual a próxima série, qual o próximo capítulo, qual o próximo livro que você gostaria de ver eu fazendo, lendo, interpretando, falando com vocês, ok? Dê nos comentários aqui, beleza? Então, dando uma recapitulada, no vídeo passado nós falamos sobre capítulo 2 também, de Romanos, só que isso foi sobre o julgamento de Deus. Dando um pouco uma resumida, falando o que vai acontecer, como é que ele vai julgar, como as pessoas vão ser julgadas, ok? E no versículo 17 até o 29, Paulo vai estar falando sobre os judeus e a lei, certo? No versículo 17 ele já diz: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído por sua lei. Tá dando aqui uma introdução, né? Você que é judeu, se apoia na lei que Deus deu pra vocês, você conhece a vontade dele, que a lei te ensina como é, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que ensina a si mesmo? Ó a cutucada. Pois bem, se vocês ensinam a outros, se vocês que querem ensinar a lei de Deus para todo mundo, que Moisés deu para vocês, por que vocês não praticam para si mesmos? Porque vocês não aplicam na vida de vocês. Diz a outros que não roubem, mas vocês mesmos roubam. Afirmam que é errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Condenam a idolatria, mas rouba objeto dos templos. Vocês que tanto se orgulham de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Então, Paulo falando aqui sobre os judeus, tem tanto orgulho de ter a lei, de ser o povo escolhido de Deus, de que eles têm a lei que Deus deu para eles poderem viver e espalhar a luz do mundo. Só que eles querem que todas as pessoas praticam as leis que eles impõem, mas não quer praticar as leis para si mesmos. A hipocrisia, Paulo está comentando aqui, não é de admirar que as escrituras digam que os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Ou seja, os gentios falam mal do próprio Deus por conta das atitudes do povo de Deus, entende? É a mesma coisa que acontece hoje em dia. Tudo que você pega aqui na Bíblia, se você puder aplicar hoje, tá certo, porque aplica, porque tem nada novo embaixo desse sol lindo, maravilhoso que amanhece e clareia o mundo inteiro. Então, ele tá falando que os gentios, que nesse caso é um povo não judeu, que não tem a lei, blasfemam o nome de Deus, falam coisas terríveis no nome de Deus por conta de vocês, por conta do povo de Deus. Então, pelos seus atos cristãos, tem gente falando mal de Jesus por conta de vocês, por conta de nossos atos, entende? Então, nós devemos ser responsabilizados, nós devemos também não só impor essa lei aqui para as outras pessoas, que você não deve beber, que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. A gente também tem que impor pra gente que a gente não pode mentir, que a gente tem que amar o outro, independente, que a gente tem que orar pelo que tá nos perseguindo, sempre ter perdão 7 vezes 70, entendeu? A gente tem que aplicar essas coisas também pra gente, não é aplicar para os outros. E por conta desses atos, tem pessoas falando mal do nosso Deus, por conta da gente, entende? Olha que loucura, dá pra gente explicar também hoje em dia. E a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você quer circuncidado não obedece a lei de Deus, não é diferente de nenhum gentio incircuncidado. Essa palavra incircuncidado ou circuncisão refere-se a uma prática antiga judaica que foi a promessa entre Abraão e Deus lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que deviam cortar o púlpito dos homens para que tenham uma aliança com Deus. Então, todo judeu, assim que nascer, acho que demora uns 7, 8 dias, alguma coisa assim, eu não lembro certo o tempo que precisa para poder fazer esse ritual, mas que tem que cortar o púlpito da genitália masculina, e isso serviria para poder também identificá-lo como o povo escolhido de Deus e separá-lo dos gentios e também aliança com Deus. Mas ele está falando que a prática judaica, essa prática não faz sentido se você não praticar a lei. Ou seja, se você não fizer o que está na lei, não adianta nada você ter isso, que você vai se tornar também diferente dos outros, entende? Então não adianta nada você dizer que é cristão, ser batizado, falar que vai à igreja e não faz o que está na Bíblia. Você vai ser igual de quem não faz essas coisas, entende? Você tem que ser diferente. E como você é diferente? Praticando o que está na Bíblia, praticando a lei, praticando o que Deus falou, praticando o que Jesus falou, praticando as boas novas, certo? Querendo mudança, se arrependendo dos pecados, querendo viver melhor, mesmo que a gente não consiga, mesmo que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor e não
cai de joelhos e fica contra o pecado. A gente pode até cair, a gente vai cair, mas a gente tem que levantar. Então, essa mensagem que Paulo está direcionando para os judeus, a gente também pode pegar essa mensagem, copiar e colar, tira judeu, bota cristão e bota pra gente a atualidade, ok? A gente precisa disso, a gente precisa, porque a nossa geração atualmente tem modinhas de cristãos falando que vai para a igreja por conta de mãe que obrigou, por conta de quer namorar com uma menina, que não pode namorar se não for cristão, ou porque tá na moda que Jesus não sei o que ele é o amor e tal, e aí quando vai aceitar Jesus, vê que não é muito o que ele queria, porque o caminho é estreito e é muito difícil, tem muita coisa que você tem que negar de fazer, parar de fazer e dedicar sua vida a Deus, e dedicar sua intimidade com Jesus. Então, não é brincadeira, é uma coisa séria. E tem muita gente fazendo isso, então que a gente possa olhar para nós mesmos e, antes de querer impor a lei em outra pessoa, impõe na gente, ver se a gente está praticando. Porque quando você faz alguma coisa, você tem autoridade sobre aquilo e pode falar sobre aquilo. Continuando aqui, versículo 26. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão vocês. Judeu que é circuncidado e tem a lei, mas não obedece ela. Pois, ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Ou seja, você ser cristão por fora e ser batizado por fora não se torna um cristão de fato. O Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. O cristão verdadeiro é quem é no íntimo com Jesus, com o Espírito Santo que mora dentro de você. E circuncisão verdadeira é a do coração. E o batismo verdadeiro é quando você morre para a sua carne e vai nascer para o Espírito novo, querendo uma vida nova com Jesus Cristo. Feita pelo Espírito e não pela letra da lei. Recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Ah, por que você é cristão? Minha mãe quis que eu fosse cristão, minha namorada pediu que eu fosse cristão para poder namorar com ela, tal. Meus amigos são cristãos, então se eu não for cristão, também não vou ter uma intimidade com eles, não vou conseguir conversar muito com eles. A aprovação das pessoas não importa nada, tem que ter a aprovação de Jesus. Por que você é cristão? Bom, eu reconheci o sacrifício dele na cruz. Eu entendi o que está aqui nesta Bíblia. Eu entendi a mensagem, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu estou errado, eu quero mudar. Eu aceitei ele na minha vida, estou buscando Cristo nas igrejas e nas comunidades, quero me batizar, eu quero mudar quem eu sou, não só praticar aquilo que está na Bíblia, mas eu quero mudar meu ser, a forma como eu vivo, como eu penso, como eu ajo, como eu trato as pessoas. Então, esse vídeo não é sobre só judeus, é sobre nós também, que temos essa graça, esse ouro, fomos dados por Jesus, por outra pessoa também que pregou pra gente as boas novas, então a gente tem que não deixar morrer na gente e sim levar para as outras pessoas. Então, gostei muito de falar sobre capítulo 2. Próximo vídeo, capítulo 3, quinto vídeo, ok? Nos vemos lá.